O embaixador do Brasil em Israel, o Frederico Meyer, deve se reunir nesta quinta-feira, hoje, 22, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lá no Rio de Janeiro. O assunto não poderia ser outro. A crise diplomática entre Brasil e Israel, desencadeada após as falas do presidente Lula no último domingo, né, em que o petista vinculou os ataques de Israel ao Holocausto. Ontem, Mauro Vieira voltou a atacar Israel. Em evento do G20, lá no Rio de Janeiro, Vieira disse que o Brasil não aceita um mundo em que diferenças são resolvidas pelo uso da força. Matheus, solta o Vieira, por gentileza. O Brasil está profundamente preocupado com a situação internacional atual no tocante à paz e segurança. Segundo algumas estimativas, atingimos um número recorde de conflitos em andamento no mundo, mais de 170, enquanto as tensões geopolíticas também estão aumentando. O Brasil ocupa um lugar no mundo que nos permite discutir essas mesmas tensões internacionais em qualquer foro internacional. Nossas posições sobre os casos ora em discussão no G20, em particular a situação na Ucrânia e na Palestina, são bem conhecidas e foram apresentadas publicamente nos fóruns apropriados, como o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU. As instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. Esse estado de inação implica diretamente em perdas de vidas inocentes. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado. Rapaz, vem pra cá, Duda Teixeira, para me ajudar a analisar essa declaração do Mauro Vieira e essa corda que o governo brasileiro tem puxado, tem esticado, tem tensionado cada vez mais. Boa tarde, meu querido. Você que é um homem da paz, está inclusive vestido de branco. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. Boa tarde, Wilson. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acompanhei o Mauro Vieira também. A declaração dele continua. Você vai trazer depois o que ele continua falando ou é só esse trechinho? Não, só tô com esse trechinho mesmo, porque para valorizar muito o teu espaço, Duda, porque afinal de contas a tua análise ela é mais contundente e confesso que até mais verdadeira do que as falas do embaixador do Mauro Vieira. Ô Duda, qual é a avaliação que você faz desse discurso? E eu acho que é meio nessa linha, não é? O Mauro Vieira ratificando a vontade do Palácio do Planalto de esticar cada vez mais essa corda, porque parece que para o Palácio do Planalto parece ser uma boa ideia você criar essa treta, ter essa briga, essa discussão com Israel. Acho que a corda foi muito esticada ontem, dos dois lados. Ontem também o Israel Katz, ministro de Relações Exteriores, trouxe um depoimento fortíssimo de uma menina, a Rafaela Tristman, uma namorada do Hanani Glaser, que morreu no ataque, né, do Hamas. Recomendo, a gente comentou isso ontem aqui no Papo Antagonista com o Felipe Moura Brasil. Mas, enfim, Israel continuou trazendo informações, né, para meio que espizinhar aqui o governo brasileiro. A Rafaela é uma brasileira de 20 anos, estava naquela festa, naquela rave, conta coisas assombrosas e diz: olha, aqui ninguém do governo brasileiro me telefonou, não fizeram contato com nenhuma das pessoas que sobreviveram ao ataque, nem com os familiares dos que morreram, né? Então é uma acusação grave, né, que o Israel Katz, então ministro do Netanyahu, está trazendo. E aqui da parte do Brasil, muita gente realmente se posicionou e o Mauro Vieira atacou. Eu entendi que ele estava mais atacando a chancelaria israelense, né?
E hoje de manhã, Wilson, nos jornais brasileiros, é interessante, o Itamaraty, ele tem esses discursos oficiais, né, e aí eu queria até falar um pouquinho mais do discurso do Mauro Vieira ontem, nesse encontro do G20, mas o Itamaraty também fala pelos cotovelos, né. Como que eles fazem isso? Eles, entram em contato com alguns jornalistas, telefonam, dizem: "Olha, a gente não está fazendo nada, você não vai poder citar, né, o diplomata que está falando com você", isso é o que aqui no jornalismo a gente chama de off, né, e Uhum. diz: "Olha, na nossa postura, a gente está fazendo isso", né. E o que o Itamaraty falou ontem para esses jornalistas, e a gente vê isso replicado em vários jornais, o Itamaraty está tomando cuidado para essa história não escalar ainda mais, né. Então, essa foi a sinalização, ontem, no final do dia, do Itamaraty falando pelos cotovelos. Por quê? O que a gente teve até agora, isso de chamar o embaixador brasileiro lá em Tel Aviv para vir aqui para Brasília para dar explicações, é a primeira fase, né, de uma crise diplomática. A segunda fase seria realmente um rompimento de relações diplomáticas, e isso teria consequências muito maiores, né. Brasileiro querendo visitar a Terra Santa vai ter problema de conseguir visto, brasileiro precisando de ajuda em Israel não vai ter a quem procurar, a Embraer vai ter problema para fabricar avião, o Brasil não vai ter acesso a alguns softwares israelenses, enfim, aí é um problema muito maior que prejudica muito mais gente. Então Ô, eu Duda, deixa eu aproveitar. uhum. Desculpa te cortar, porque quando você falou das consequências, só quero trazer um bastidor rapidamente. É tantas coisas que nós conversamos na Câmara que não dá tempo de escrever tudo. Quem também teme retaliação é a bancada ruralista. Eu estava conversando ontem com o Pedro Lupion, que é presidente da bancada do agro lá na Câmara, e ele fala o seguinte: olha, Wilson, eu sei que nosso volume de negócios com Israel não é um volume tão intenso, mas essa crise diplomática, nós tememos que isso possa afetar também os negócios do Brasil com o agro, com os produtos que nós exportamos para Israel. Prossiga, Duda, desculpa. Precisava É, é falar esse detalhe que eu acho que é importante. porque assim, em termos de quantidade, né, o Brasil não vai exportar muita soja para Israel, não é, mas Israel ele é muito importante, principalmente em serviços e inteligência, né. Então eu citei aqui software, produção, equipamentos militares, né. A Colômbia, cortou relações com Israel e os caças não têm problemas de reabastecer de peça, né, de trocar peça. Então, eh interessante essa frase do Lupion, porque realmente é um problema muito maior. Problema que, eh, qual que seria a explicação, né, o motivo disso? É uma frase, infeliz, né, que não iria mudar a frase do Lula não iria mudar absolutamente nada na guerra entre Israel e o Hamas, né. Que ele disse essa frase em Addis Abeba, no encontro da União Africana, na Etiópia, que também não tem nada a ver com a guerra, Israel-Hamas, né. Então, assim, é uma coisa completamente esdrúxula, porque não tinha nenhum motivo para fazer isso, não ia mudar nada, é uma coisa completamente gratuita, esse é o termo que eu queria dizer, né, e causando problemas para um monte de gente. Mas, Wilson, você trouxe esse trechinho da fala do Mauro Vieira. O Mauro Vieira, então, ele foi aí o cara que recebeu todos esses ministros lá no Rio de Janeiro ontem, as reuniões continuam, mas é interessante analisar a frase do Vieira, que ele fala assim: "Olha, o Brasil ele é contra", eu estou aqui pegando o trechinho, tá? "Nós somos Por favor. contra qualquer, eh, ação militar, né, de países que usam a ação militar. Bom, não tem, você faz a busca lá, a palavra Rússia, no discurso inteiro dele e não aparece, né. A a Rússia é o país que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e o Brasil só tem apoiado a Rússia desde então, né. Ontem também Mauro Vieira apertou a mão do Sergei Lavrov, e aí estavam falando em diversificar e ampliar os laços comerciais. Então,
Mais do que isso, o Brasil financia a máquina de guerra da Rússia, apoiamos, então, a Rússia nessa guerra de uma maneira indireta, e aí toda essa hipocrisia do Mauro Vieira nessa reunião da OTAN, desculpa, do G20, mas agora eu vou falar da OTAN, porque ele fala o seguinte, e eu publiquei, tá, uma notinha hoje de manhã no site da Cruzoé, que o título é "Para Mauro Vieira, o problema do mundo é a OTAN". Porque o que ele fala? O hemisfério sul, ele não fala em sul global, tá? O hemisfério sul, maravilhoso. A gente aqui não tem guerra, olha só, hein? O Sudão tem 8 milhões de refugiados, né, no conflito interno, mas aqui está tudo uma maravilha no hemisfério sul, nós somos desnuclearizados, né, ou seja, nós não temos aqui a bomba atômica, o problema é lá no norte, né? Ele fala, no hemisfério norte, a situação é oposta, com países se unindo em torno de uma aliança militar. Desculpa, essa não é a frase dele. Duda, enquanto você busca a frase, deixa eu só colocar o post que você publicou na Cruzoé, tá aí. Para Mauro Vieira, o problema do mundo é a OTAN, que aborda justamente essa questão, não é, Duda? Quer dizer, Isso. é engraçado, hoje pela manhã eu conversava com uma pessoa, e aí a gente falava justamente sobre essa tendência do ser humano de terceirizar responsabilidades, né? E é curioso, porque a gente traça, eu vou falar algo muito, muito pessoal, mas que acaba sendo uma metáfora também da classe política, também das pessoas que detêm algum tipo de poder. É muito fácil para o cidadão terceirizar uma responsabilidade. Eu não estudei matemática hoje porque o Duda me atrapalhou. Não, você não estudou porque você não quis, não é? Eu não fui comprar a minha carne hoje porque faltou tempo, porque o meu trabalho me absorveu. Não, você não foi porque você não se planejou. E me parece que a diplomacia brasileira, ela leva esse princípio quase como as últimas consequências. Porque a culpa é da OTAN, a culpa é do Joe Biden, a culpa é de não sei quem. Mas, assim, boa, toda hora pegando o seu gancho isso, né? Quer dizer, quem terceirizou a culpa, né, foi a Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia, isso causou uma comoção mundial, e aí falou: "Não, a gente fez isso porque, olha, a OTAN estava chegando aqui do lado", né? Ou todas as barbaridades que a gente ouviu de que o Zelensky era um nazista querendo matar russo, né? Enfim, e todas as outras coisas. Então, o que o Brasil está fazendo é validando esse discurso da Rússia de que o problema está na OTAN. Então, achei que a frase do Mauro Vieira de ontem, tá? O Norte está unido em torno de uma aliança militar. Então, ele não cita a OTAN, mas a Aliança Militar do Norte é a organização do Tratado Atlântico do Norte, certo? Enquanto o Sul está coberto por diversas camadas e zonas de paz e cooperação. Então, esse é o Mauro Vieira, na reunião dos ministros de Relações Exteriores dos países do G20, ele vai lá e diz: olha, o Sul está uma maravilha, a gente não tem a bomba atômica, o problema é a OTAN, que tem essa aliança militar lá. Então, ele está fazendo exatamente o discurso do Kremlin, que, como você colocou, ele está tentando terceirizar a responsabilidade, a culpa, né, passar para os outros, tipo, olha, não foi o Putin que decidiu invadir um país vizinho de uma maneira gratuita, usando aqui de novo a palavrinha que eu não estava conseguindo achar lá atrás. A culpa é da OTAN. E aí ele fala isso. Então, assim, não dá, Wilson, para um representante do Brasil, ou o presidente Lula, ficar falando de que a gente quer paz, quando a gente quer paz, quando a guerra quando a gente não aponta para as pessoas, para o país ou para o grupo terrorista que começou a guerra, né? Quando a gente não condena esse tipo de ação e ainda põe a culpa nos outros. Isso é o que o Mauro Vieira fez ontem, é vergonhoso. Matheus, aproveitando que o Duda está aqui com a gente, eu sei que esse vídeo foi exibido ontem no Papo Antagonista, o Papo
tá ficando um programa cada vez melhor, inclusive o programa de ontem foi longuíssimo, quase 2 horas e meia de programa, mas o Matheus está me alertando aqui que ele tem um vídeo que você fez referência, né, Duda, da vítima em Israel. Matheus, por favor, coloca o vídeo, por gentileza. Boa. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, de 6 milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. Continuo com os meus tratamentos, Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje, sentada com o ministro, para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis. Duda, antes de você comentar, Duda, deixa eu só colocar um outro dado que eu acho que é importante. Quando a gente fala de genocídio e durante os últimos anos os aliados do presidente Lula falaram tanto de genocídio, é bom lembrar que veio à tona ainda essa semana um levantamento, né, por meio da Lei de Acesso à Informação sobre mortes de indígenas e Yanomamis, né? No primeiro ano do governo Lula foram 363 mortes, o maior número da história, maior que dos últimos anos do governo Jair Bolsonaro, maior do que no governo Michel Temer. Então, vejam aí que há também que essa informação que surgiu essa semana também fragiliza um pouco esse discurso do governo atual de que é um governo que não tolera o tal do genocídio. Quer dizer, se a gente for fazer uma analogia, quer dizer, nossa, vou condenar o genocídio lá em Gaza, vou comparar o extermínio, né, ao Holocausto, mas não cuida das próprias mazelas, dos próprios problemas aqui no país. Desculpa, Duda, eu precisava fazer esse preâmbulo para te entregar a bola, querido. Tá. Bom, falando então desse vídeo da Rafaela, né? Eu tinha comentado aqui antes que o Israel Katz, o ministro israelense, usou isso para cutucar aqui a chancelaria brasileira nessa briguinha que está rolando, mas de certa forma
Foi bom que isso acontecesse, porque graças a isso a gente teve acesso a esse depoimento da Rafaela, que é fortíssimo, né? Eu recomendo todos os espectadores aqui assistirem tudo que ela fala. O vídeo está inteiro também no Antagonista, porque ela conta também o que que ela passou, né? Tentando se proteger, conseguiu, felizmente, se proteger do bunker, mas ela fala também dos terroristas atirando contra todo mundo que se movimentava. Ela ficou 5 horas debaixo de corpos, os terroristas estuprando as meninas, queimando gente viva. É uma coisa horrível. Agora, tem um ponto aí que é interessante no que a Rafaela fala, que a família dela, então, nesse trechinho que a gente pôs aí, era uma família da Polônia que foi perseguida, foi exterminada, e aí eles falam: vamos para o Brasil é um lugar seguro, né? E ela, há 3 anos, vai morar em Israel, e aí tem que lidar com um ataque terrorista do Hamas, querendo matar o maior possível número de judeus possível, e o do Brasil, com o Lula fazendo essas declarações totalmente infelizes, né, e sem dar apoio algum para quem sobreviveu ao ataque ou para os seus familiares, né. Então, assim, a gente vê pelo relato dela que, para quem é judeu, a perseguição, o extermínio dos familiares, dos antepassados, é uma coisa presente, né. Ela visitou, ela viajou para a Polônia para ver os campos, né, e ela teve essa experiência agora, dia 7 de outubro. Então, assim, eh, tudo isso é muito claro para essas pessoas, e quando o Lula faz a comparação indevida, não é uma questão só do Lula atacar o governo de Israel, como muita gente tem falado aqui. É todo um povo que tem essa experiência, né. E isso a gente também comentou aqui, eu não sei se foi ontem ou anteontem, do discurso do Omar Aziz. O Omar Aziz, que ele vai lá e critica o sionismo, né, esse governo sionista de Israel. Isso foi aqui no Congresso, você pegou o trecho da TV Câmara, disse que gosta de assistir a TV Câmara. Foi ontem foi um É. discurso proferido pelo Omar na terça-feira, durante a sessão que aprovou o PL das saidinhas de presos. Mas enfim, o sionismo ele nasce como uma resposta a essas coisas todas, a esses extermínios, aos pogroms, às perseguições, às leis contra os judeus. E a ideia do sionismo é: precisamos arrumar um lar, um Estado, para que os judeus vivam em paz, né. Então não tem nenhum problema com o sionismo. E o que está acontecendo agora, tanto esses atos, antissemitas que estão acontecendo hoje, aliás, teve um atentado de novo na entrada de Jerusalém, só mostram que os judeus precisam realmente fazer, o possível para se proteger, porque o mundo é um lugar hostil, né. E isso está nas frases do Lula, né, infelizmente, do Lula e de todo mundo que apoiou ele.